Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavras de Deus Meditada. Na certeza da presença do Senhor, eu quero te convidar a abrir sua palavra em Atos capítulo 7, versículo 51 a 62 e capítulo 8, versículo 1, que vai nos falar assim. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos, de coração e ouvido. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, dia de Santo Estevão, um apóstolo, um homem que estava ali, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, estava anunciando tudo aquilo que era, digamos assim, o desejo, o sonho de Deus, que homens fizessem a vontade de Deus de anunciar, proclamar. Estevão estava falando de Jesus Cristo ressuscitado. Estevão estava fazendo maravilhas naquele tempo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha escolhido seguir Jesus. E quando nós escolhemos seguir Jesus, nós anunciamos Jesus. Mas quando nós anunciamos o Senhor, isso não quer dizer que todas as pessoas que ouvirem o nosso anúncio, o nosso chamado à palavra, o nosso chamado para Jesus, para seguir Jesus, isso não quer dizer que as pessoas vão aceitar. Isso não quer dizer que as pessoas vão concordar. Isso não quer dizer que as pessoas vão andar nos mesmos pensamentos que nós, nos mesmos caminhos que nós. E assim foi com os primeiros cristãos. Assim foi com os discípulos, com os apóstolos, assim foi com aqueles que deixaram-se conduzir, aceitaram o convite de ser aqueles que iriam começar a igreja. E ali eles receberam, então, quantas e quantas perseguições. E aqui Estevão dá a sua vida pelo reino de Deus. Meus irmãos, quando ele falava, ao invés deles escutarem, abrir o coração deles se fechava. Ele sentiu essa necessidade e a palavra de Deus vai falar que eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Quer dizer, a palavra do Senhor, a verdade era proclamada e eles, ao invés de tentar entender, não, eles se fecharam. Assim como fizeram com Jesus. Quando Jesus esteve na terra,
Quantas e quantas vezes a gente vê nos evangelhos que Jesus tinha que sair daquele lugar porque eles já pensavam em matar Jesus. Eles queriam prender o Senhor, mas o Senhor saía porque não era o momento. Quantas vezes? E as pessoas então se fechavam. Assim aconteceu com Estevão. E ele deu sua vida e foi, como diz, até o fim, né? Sabendo aonde estava colocando a sua confiança, a meta que ele tinha nessa vida. Ele sabia que era tudo passageiro. E ele vê Jesus Cristo no momento que ele estava sendo morto. Ele vê a glória de Deus. Quer dizer, ele tinha certeza da ressurreição. Como isso é importante. E a palavra de Deus que falava que ele era um jovem. Como é importante isso para nós? Entender, conhecer, amar aquilo que nós conhecemos. Este homem, esse servo de Deus, ele só morreu porque ele sabia em quem ele colocava a sua confiança e o que ele estava buscando. Ele estava buscando o paraíso, ele estava buscando o céu, ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Então, para ele, meus irmãos, essa vida, essa carne, o sofrimento, a dor, né? Todo esse martírio, para ele era glória, alegria do coração dele. Tanto é que chega no final, ele olha para Jesus e pede para Jesus ter misericórdia, não fazer, digamos assim, não escutar, não castigar, perdoar aqueles que estavam matando ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque estavam com o coração fechado, ignorantes no desejo, nos sonhos de Deus. Meus irmãos, como isso é real nos dias de hoje? Porque muitas vezes hoje os nossos apóstolos, digamos assim, os nossos bispos, nossos padres, o Papa, eles não são mortos. Aqui no Brasil já tem lugares que alguns padres são mortos por causa do Evangelho de Deus, mas a maioria não morre esse sangue, dar o sangue. Mas ainda temos muitos corações enfurecidos, que brincam com o nome do Senhor, que zombam do Senhor, que não acreditam no Senhor, que acham que Jesus é algo que passou, que Jesus não está vivo, que Jesus não é real. E quantas pessoas têm raiva do Senhor. A gente vê isso, meus irmãos, nos carnavais da vida. Quantos temas, quantas coisas as pessoas poderiam colocar de temas nesses carnavais da vida, mas eles pegam o sagrado, para que o sagrado, ali naquele momento, seja difamado. O sagrado que é o próprio Jesus, o amor de Deus, a presença real do Espírito Santo, do Senhor, seja difamado. Para que essa geração não ame o Senhor. Para que a palavra de Deus seja morta através daquilo que as pessoas vê. Quantas crianças, quantos jovens, quantos homens e mulheres dão risada, ficam ali observando tudo aquilo com o coração alegre, porque aquilo ali é a verdade deles. Mas eu falo para você, meus irmãos, nós temos que buscar a verdade verdadeira, que é o próprio Jesus. E aquele que busca a verdade verdadeira, que é o próprio Jesus, e que proclama que Jesus é o Senhor, ele vai sim ter perseguições, ele vai morrer para este mundo, para poder ressuscitar na glória de Deus. E isso tem que ser alegria para nós. Então eu e você precisamos buscar morrer para nós, para o mundo, para as coisas deste mundo e ter no nosso olhar uma visão ampliada, uma visão de céu, uma visão onde Deus quer um dia nos abraçar e dizer para nós: venha, benditos de meu Pai, e fique conosco. É isso que nós precisamos desejar, mas para isso nós precisamos ter esse encontro com o Senhor, assim como Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, que deu a sua vida e que hoje nos chama a fazer isso também, dar a nossa vida pelo reino de Deus. Que o Espírito Santo possa te ajudar a ser também um discípulo amado do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.